O nosso estudo essa semana será sobre números racionais. O que são números racionais? São números que são escritos em forma de fração. Eles podem ser representados também na forma decimal. Logo, durante essa semana, nós vamos recordar um pouquinho sobre os números decimais. Números decimais. O que são números decimais? Números decimais são números caracterizados pela presença de vírgula. Veja alguns exemplos. Todo número decimal é formado por duas partes. Essas duas partes são separadas por uma vírgula. Nós temos o que nós chamamos de parte inteira e parte decimal. Lembrando que a parte inteira é aquela que fica à esquerda, antes da vírgula, enquanto a parte decimal é aquela que fica à direita, depois da vírgula. Quadro posicional. Assim como nos números naturais, nos números decimais também nós temos o quadro posicional, que é formado pela parte inteira, aquela que vem antes da vírgula, e a parte decimal, aquela que vem após a vírgula. Na parte inteira, nós temos as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e assim por diante. Na parte decimal, nós temos décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e assim por diante. Como ler um número decimal? Na parte inteira, nós lemos o número seguido da palavra inteiros. Na parte decimal, nós lemos o número seguido da palavra décimos, se eu tenho um número após a vírgula, centésimos, se eu tenho 2 números após a vírgula, milésimos, se eu tenho 3 números após a vírgula, e assim por diante. Vamos ler os números que estão no quadro posicional acima? Primeiro, então nós temos a parte inteira 30. 30 inteiros, 25, 2 números após a vírgula, centésimos. 30 inteiros, 25 centésimos. Segundo, nós temos 3 números após a vírgula. Lemos milésimos. Logo, 255 milésimos. Terceiro, 3 números após a vírgula, milésimos. 198 inteiros e 15 milésimos. Comparação de números decimais. Comparar 2 números decimais significa estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Temos 2 casos. Vamos ver? Primeiro caso, as partes inteiras são diferentes. Nós temos 6 inteiros e 54 centésimos, 8 inteiros e 1 décimo. O maior é aquele que tem a maior parte inteira. Quem é maior, 6 ou 8? Então, o 8 ele é maior que 6. Ah, mas eu não sei qual que é o símbolo maior, qual é o menor. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a abertura do símbolo fica sempre voltada para o número maior. Abertura para o número 8. Então, 6 inteiros e 54 centésimos é menor que 8 inteiros e 1 décimo. Segundo caso, as partes inteiras são iguais. 4 inteiros e 2 centésimos, 4 inteiros e 6 centésimos. Então, aqui nós vamos comparar as partes decimais, porque 4 é igual a 4. O maior é aquele que tem a maior parte decimal. Caso a quantidade de casas decimais não seja igual, né? Um tem 2, outro tem 3 casas decimais. O que é necessário fazer? É necessário igualar inicialmente o número de casas decimais acrescentando zeros. No exemplo acima não é necessário. Eu tenho 12 e tenho 6. Quem é maior? O 12. Então, 4 inteiros e 12 centésimos é maior que 4 inteiros e 6 décimos.
Vamos ver um segundo exemplo. 6 inteiros e 75 centésimos. 6 inteiros e 9 décimos. Às vezes, o aluno fala assim, 75 é maior que 9. Eu tenho que lembrar que aí eu tenho duas casas decimais. No segundo número, só uma. Então, o primeiro passo, eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Só aí nós podemos fazer a comparação. Como que eu vou igualar? Eu tenho duas casas decimais no primeiro, eu vou colocar duas também no segundo, acrescentando zero. Agora, quem é maior, 75 ou 90? 90 é maior. Então, 6 inteiros e 75 centésimos é menor que 6 inteiros e 9 décimos, que é o mesmo que 6 inteiros e 90 centésimos. Localização de números decimais na reta numérica. Entre dois números naturais, existem números menores, que são chamados números decimais, que são as partes. Represente os números abaixo na reta numérica. Nós temos 1 inteiro e 4 décimos, 64 centésimos, 2 inteiros, 371 milésimos. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos basear no primeiro número que vem após a vírgula. Vamos colocar uma representação aproximada na reta. Então, 1 inteiro e 4 décimos. Eu vou no 1 inteiro e vou caminhar 4 décimos à sua frente. 4. Aqui eu tenho quem? A representação do número 1 inteiro e 4 décimos. Próximo. 2 inteiros e 371 milésimos. Eu vou no 2,3. Então, eu vou contar 3 pontinhos à direita, à frente do 2. Então, aqui eu tenho a representação aproximada do número decimal 2 inteiros, 371 milésimos. E esses tracinhos são aqueles milímetros que nós temos na nossa régua. 64 centésimos. Então, vou contar 0,6. Vou mandar 6 décimos, 6 milímetros, né, à direita do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei em 0,6. Então, aqui, exatamente nesse ponto, eu vou ter a representação do número decimal 64 centésimos. Agora, vamos testar os conhecimentos adquiridos na resolução das atividades propostas? Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui à sua disposição.